Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre a cidade. Esse programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, e a participação da Sandra Lanza. Sandra, como vai? Tudo bem, Gilberto? E com você? Tudo ótimo. Muito bem. Nosso Bom dia, boa convidado- tarde, boa noite a vocês também, não é, Gilberto? Puxa Lógico. vida, estão com a gente aqui no Urban View, sejam todos bem-vindos. Muito bem. O nosso convidado de hoje, que vocês veem aqui ao meu lado, é o Rodrigo Araújo. Tudo bom, Rodrigo? Opa, tudo bom, Gilberto? Tudo bom, Sandra? Bem-vindo ao Urban View, obrigado por aceitar o nosso convite. E nessa edição do programa de hoje, a gente quer debater o seguinte olhar da semana. Arte urbana, como transformar os espaços urbanos e também a vida pública. Vocês estão vendo aí na tela o nosso olhar da semana. Arte urbana, como transformar os espaços urbanos e também a vida pública. E no programa de hoje a gente quer debater aqui, discutir, bater um papo com o Rodrigo sobre os seguintes temas aqui. Como a arte urbana impacta as pessoas e interfere no cotidiano urbano ao criar novos espaços políticos e poéticos. Queremos também discutir como a promoção de eventos artísticos em espaços públicos degradados pode proporcionar a retomada e a ressignificação criativa desses mesmos espaços. E também a arte e o design aplicados na comunicação comercial. Como as empresas podem utilizar e se beneficiar dessas formas de mídia não convencionais, né? Que é diferente de você fazer um anúncio aí. Então eu vou pedir, já que o tema é muito legal como sempre, que a Sandra conte para vocês como é que vocês podem participar do Urban View. Pois é, Gilberto, realmente o tema está muito interessante hoje, hein? Então você tem várias maneiras de você participar. Se você está nos assistindo via site da UTV, você pode fazer seu cadastro. Faz o seu login, recebe uma senha no teu e-mail e participa online, ao vivo com a gente aqui na UTV. Se você está nos assistindo via on demand do site da Urban Systems, fica aí a dica então, toda terça-feira, meio-dia, da meio-dia a 1h da tarde, você participa ao vivo com a gente aqui no Urban View. Outra maneira de você participar é por meio da nossa enquete do dia. A gente sempre faz uma pergunta relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View. E hoje, a pergunta para você votar lá no site da Urban Systems é: você acredita que a arte urbana pode mudar a forma de como nos relacionamos com a cidade? São 3 opções. Sim, cria uma nova forma de enxergar os espaços. A segunda opção, apenas quando é planejada e feita por profissionais, ou não, ela só enfeita a cidade. No final do programa a gente dá esse resultado para vocês e o nosso entrevistado comenta um pouquinho do resultado da enquete. Eu estou aguardando a sua participação. É isso mesmo, participe aí da enquete, não deixe de dar sua opinião. O nosso convidado, Rodrigo Araújo, é formado pela USP, Universidade de São Paulo, em Arquitetura e Urbanismo, e possui um mestrado pela Escola de Comunicações e Artes, a famosa ECA da USP. Ele é sócio do Centro em Criação em Artes Visuais e Multimídia, chamado Bijari. Então, eu vou começar esse bate-papo com o Rodrigo, justamente, Rodrigo, perguntando para você o seguinte: o que é o Bijari? Como é que surgiu o Bijari? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Bom, vou voltar então há 15 anos atrás, mais ou menos. Um grupo de estudantes da FAUSP, na Escola de Arquitetura, estava procurando um espaço ali para fazer artes, para fazer trabalho da universidade, ou para fazer festas, né? Para se expressar. Para se expressar, exatamente, criativamente. Então, 10 pessoas ali se juntaram e acharam uma casa que podia ser esse ateliê coletivo. E, por acaso, ela era na rua Bijari. A gente chama Bijari, mas Bijari também é uma palavra tupi, mais ou menos. Depois a gente foi ver, depois de uns 10 anos, quer dizer casca que solta, árvore que se renova. Até tem um significado bem positivo, né? Podia ser péssimo. E esse Bijari, né? Então, é Rua Bijari. Bijari, Perdão. Rua Bijari, ela fica onde aqui na... Ela é na Zona Oeste, ali atrás da USP. É uma travessa da Corifeu ali. Tá bem próximo à USP. Isso, o plano era esse, né? E aí esse espaço que vocês encontraram começou então como um espaço, digamos, recreativo, onde vocês pegavam o seu tempo livre e ali trabalhavam nas suas criações. Isso, todo mundo ali tinha um perfil artístico, a maioria pelo menos, e queria um espaço para fazer sua pintura, para fazer sua instalação, etc. E aí isso foi tomando um corpo, né? Então todo mundo foi começando a se conectar, esse espírito. Naquela época nem se falava em coletivo, né? Mas a gente sabe que é muito mais fácil produzir junto, né? Diminui os custos, aumenta a potência criativa, etc. Então a gente foi criando esse meio de produzir juntos e aí isso foi ganhando corpo. Então a gente foi fazendo um trabalho aqui, um trabalho ali para pagar uma conta, para pagar as contas do estúdio, para pagar a cerveja, depois para pagar o aluguel, depois para pagar a casa que morava e assim
isso foi Se transformando se num meio de transformando vida para vocês. num meio de vida. Hoje em dia a gente O que era lazer, o que era uma grande brincadeira, acabou se Isso. tornando um meio de vida, né? Mas eu acho que continua ainda dentro desse espírito, uma vez que a gente trabalha o que a gente gosta, né? Que já é um privilégio aí no Brasil, né? Então a gente continua fazendo as artes visuais de uma maneira, talvez hoje com um pouco mais de estrutura e em procedimentos e etc., uma equipe maior. Mas ali, daqueles 10 sócios, a gente ficou muito tempo junto, uns 10 anos, toda essa equipe. Agora a gente teve uma mudança, o grupo é mais aberto, tem um monte de colaboradores ali. E ela se divide entre um lugar que é mais comercial, que faz design mesmo, e um lugar que é mais artístico, e aí faz artes visuais. Eu digo que é uma divisão, que ela não chega a ser uma divisão, mas porque hoje em dia muito mais esse tipo de trabalho que a gente faz, que é uma intervenção pública, ela não é, comercialmente falando, viável para 20, 30 pessoas que trabalham lá. Então a gente tem que ter um outro lado realmente que paga as contas. No Brasil, para você viver só de arte, sabe que é super difícil, tem algumas pessoas que conseguem, é um artista, né? E tem produtos muito tangíveis. A gente trabalha muitas vezes com efêmero, que não vai para casa de ninguém, no máximo vira um vídeo, tem que ser desmontado, ele quer provocar outro tipo de reação. Então, não é uma forma de troca muito simples ali, né, com as Agora, instituições. você tem, não sei se é correta a minha expressão, você tem um sócio, que é o Maurício, é isso? Eu tenho 5 sócios 5 sócios. atualmente. Porque, inicialmente o Maurício também estaria presente no Urbanville de hoje, teve um compromisso de última hora, eles tiveram que se dividir, então o Rodrigo está aqui com a gente, o Maurício não pôde vir. Então, mas são 5 sócios. Isso. Vocês que comandam esse espaço, digamos, vocês dividem democraticamente o comando desse espaço. Isso, ali a gente trabalha de uma forma que a gente chama coletiva, a gente não tem aquela hierarquia tão rígida, né, de uma empresa, a gente procura trabalhar com todas as pessoas, seja um estagiário, seja alguém que já está trabalhando lá há mais tempo, sênior, de igual para igual. Então a gente só se divide às vezes um pouco por áreas, por mais que todos façam quase tudo ali, todo mundo... Para poder propiciar essa arte acontecer. Exatamente. Então a gente tem 5 sócios ali e tem mais algumas pessoas que trabalham conosco. Esses profissionais que vão surgindo, que vocês vão aí reunindo, digamos, ele vem por vocês, conhecem, convidam, eles descobrem a instituição e vão procurar vocês? Como é que funciona essa dinâmica? Como é que vocês trabalham aí juntos, todos esses profissionais? Trabalham juntos entre si, os 5 sócios, e também com esses outros profissionais? Ali é um trabalho já de longo prazo. Então, nesses 15 anos, a gente passou a maioria do tempo, então uns 10 anos, só os sócios, quase. Praticamente, porque já eram muitos sócios, eram 10 sócios antes. E aí a gente fazia efetivamente tudo. Hoje em dia a gente já tem mais gente para ajudar. E aí acho que o perfil artístico, ele ajuda muito. Então as pessoas têm muito interesse assim, pelo jeito no qual a gente se expressa na cidade. Então esse desejo de estar em contato com esse tipo de atividade é um foco das pessoas que vêm trabalhar com a gente, isso é muito claro. E a gente tem um viés do design muito forte, então a gente já trabalhou ele em N segmentos, acho que até por isso a gente sempre vai se reinventando, acho que o nome é muito apropriado e a gente já começou na cenografia, depois a gente foi para o mundo do design gráfico, trabalhar muito cultura, toda capa de CD, cenografia de show, e depois a gente foi para o mundo da web, depois a gente entrou no mundo do videojockey, né, do VJ, mas via design a gente não vinha com vídeo, a gente vinha com as animações que vinham da web e do design gráfico, então era sempre gráficos animados. Depois a gente entra no mundo do motion graphics, e aí começa a fazer abertura de TV, de filme, etc. Muito VJ, que era essa possibilidade da imagem live, né, que o vídeo como obra aberta, você operando em tempo real. Depois a gente entra no videomapping, então a gente tem uma história consolidada aí no design, passando por várias bienais de design, ganhamos prêmios no Brasil, fora do Brasil, dentro dessa praia aí, estética, né, gráfica, videográfica, que também atrai um outro setor, um outro segmento, um outro tipo de pessoa. Então a gente tem muita gente que é egressa
a universidade de design ou da própria arquitetura, mas que não quer efetivamente edificar, mas quer trabalhar com a imagem no espaço. Convencional, né? Aquele arquiteto que projeta edifícios, né? De construções. Eu acho que a nossa união, acho que o espírito de ter estudado na arquitetura, ele fica com a gente. Então, pensamento sobre a cidade, o pensamento humano sobre o entendimento do mundo, ele impregnou em nós e não sai, efetivamente. Mas também a ideia no próprio design, então, por exemplo, da imagem ir para o espaço. Essa junção do design com a espacialidade, então hoje em dia é cada vez mais viável. Então, a gente pensando no videomapping, a gente pensando nas intervenções urbanas, a gente criando esse lugar para a espacialização dessa imagem. Então, essa junção conseguiu cada vez mais ficar Quer dizer, vocês têm casada. múltiplos talentos desenvolvendo múltiplas atividades, né? Atacando diversas frentes aí, né? Agora, você acha que o que vocês produzem pode ser caracterizado, digamos, genericamente ou resumidamente como arte urbana? Olha, o arte urbana, ele é um termo que eu gosto. Ele é um termo que ele já é muito carregado, né, de significado. No inglês eles chamam de street art. E ele nasce principalmente ali com o grafite, né? Então, se você for ver efetivamente mundo afora, o street art, ele é muito ligado à ideia da pintura de muro, principalmente. Mas eu acho que ele pode e deve ganhar outras camadas de entendimento. Eu acho que a gente faz, sim, arte urbana. Eu gosto muito de pensar que a gente está fazendo uma arte que dialoga com a cidade. A gente não está fazendo um diálogo com uma instituição apenas, ou dentro de um espaço protegido. Nossa vontade, nossa vocação e talvez nossa potência seja efetivamente para levar essa arte para uma outra audiência, levar essa arte para o embate com a cidade, para o diálogo com a cidade, para essa outra escala. Então, eu acho que é um termo muito bem apropriado, por mais que eles tenham ainda essa característica do grafite. Historicamente, quais foram as primeiras experiências que você se lembra ou que você admira, digamos, dessa arte urbana no Brasil, né? E aí, junto com essa questão, vem uma outra questão que é o seguinte: alguém inspirou vocês? Quer dizer, vocês têm inspiração em outros artistas que antecederam vocês? Olha, eu acho que a gente tem um viés. Eu vou falar um pouco das nossas raízes. Eu acho que, sem dúvida, a gente tem um viés que passa pelo modernismo, pela Semana de 22 e chega nos tropicalistas, assim, com absoluta certeza. Eu acho que o termo antropofagia fez muito caldo lá dentro do nosso terreiro. Então, eu acho que o tropicalismo, eu acho que diria mais até que o modernismo e o 22 seria uma referência muito forte. Inclusive porque ele tinha um viés até, eu diria, político e ao mesmo tempo estético. Ele, nos anos 60, o tropicalismo ele ficava num lugar incômodo que muitas vezes para a esquerda mais clássica, ele não era a esquerda porque ele tinha uma experiência estética que era muito política, mas ela era muito estética, então ele é uma turma do oba-oba, e para a direita eles eram os comunistas também. Então ele ficava num lugar incômodo que eu acho que a gente hoje em dia também assume esse lugar dessa experiência estética e política, que é muito parecida ali com os tropicalistas, que tem uma invenção muito forte, não temos medo aí das referências exteriores, mas a gente come todas elas com tempero brasileiro e devolve do nosso jeito. Então, acho que o tropicalismo é uma referência muito boa, muito forte. Eu acho que a gente tem ali dos europeus uma grande influência, que seriam os situacionistas, que é um grupo ali que nos anos 60, 70, até no máximo 70, 50 ou 70, fez, por exemplo, as derivas, que era um jeito de se andar na cidade, a psicogeografia, um jeito de experienciar a cidade com sentidos, criar novos mapas da cidade, criar nova maneira de olhar a cidade. Então, Guy Debord e toda a sociedade do espetáculo ali faz muito parte do nosso quadro de referências. Vejo também claramente o mundo da arte pop. No começo a gente chamava Fábrica da Bijaria, então tinha já um nome em homenagem à Factory do Andy Warhol, com aquelas cores coloridas. Cores coloridas é linda, né? É uma redundância necessária. Exato, é fundamental. Chamativas, cores, né? De profusão.
mas aquela história deles todas também com o cotidiano deles e a gente bebendo dessa fonte também muito gráfica, que eu acho que aí vem a ideia gráfica. Eu gosto também muito uma referência zapatista ali, desse lugar de como você com, às vezes, um computador no meio do nada consegue chamar a atenção do mundo, então fazer uma ocupação subjetiva, né? Não é uma ocupação física, mas consegue transformar a maneira como as pessoas olham uma questão, que eu acho que foi a primeira vez que isso acontece de uma maneira muito forte. Eu acho que esse quadro aí dá uma bela Esse exemplo que a gente teve recentemente aí que teve uma projeção no prédio da Fiesp ali na Avenida Paulista, e as pessoas, era um jogo, né? As pessoas podiam entrar dentro desse jogo e a partir dos seus celulares interagir com aquela tela gigante. Isso é um exemplo de arte urbana. Sim, sem dúvida. Eu acho que essas transformações na paisagem urbana, seja ela em escalas maiores, ou seja, a escala de um prédio, ou às vezes uma microescala, a escala de um detalhe num poste, elas são arte urbana. Eu acho que saiu do museu e começou a entrar em diálogo efetivo com a cidade, é arte urbana. Não precisa nem ser interativo, né? Para mim não há necessidade para definir esse termo de você ter que interagir. Às vezes você pode contemplar, às vezes você pode se transformar ao vê-la e principalmente transformar o seu ponto de vista sobre a cidade, sobre sua vida. Então acho que esse que é um Ou fazer parte de um jeito. contexto também? Será que um objetivo também é fazer com que as pessoas olhem esse tipo de trabalho e falem assim, puxa, eu faço parte desse todo? Quer dizer, essa coisa da interação também faz parte dessa ideia? Sem dúvida, eu acho que o pertencimento é importante. Eu acho que tem muito a ideia também de você trazer a arte, tirar ela daquele lugar sagrado, vou no museu, aí eu vejo uma arte e aquilo. Aí quando sai do museu, aquilo não é Trazer mais pra perto. arte, aqui eu estou na minha realidade. Então acho que trazer ela para o cotidiano, essa ideia também dos anos 60 e 70 da arte e da vida, né? Essa mistura quase inseparável, acho que faz parte aí dessa história. Vocês trabalham mais em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, ou vocês têm tido experiências em outras cidades do Brasil? Olha, a gente já teve experiências não só no Brasil, como fora do Brasil. Eu acho que até é muito interessante, porque no começo dos anos 2000, a gente estava fazendo já esse tipo de trabalho e aqui ele não reverberava. A gente não conseguia nenhum espaço institucional muito claro, não conseguia mostrar isso por aqui. E de repente a gente começa a ser convidado para expor fora do Brasil. E aí a gente chega fora do Brasil e fala, nossa, esse trabalho está conectado com um monte de gente fazendo isso. E olha que interessante isso ser valorizado lá. Então a gente fez várias exposições fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Europa, no México, na Rússia, em diversos países. E lá isso estava funcionando, esse tipo de trabalho reverbera, esse tipo de trabalho existe, esse tipo de trabalho tem financiamento. E aqui não estava indo. Aí, um tempo para cá, começou-se a entender um pouco mais desse tipo de prática e se pensar como ela pode ser financiada, como ela pode ser executada, porque é muito diferente você colocar um quadro no museu ou ligar um projetor e uma videoarte ou uma escultura que sai de um ateliê e vai para o museu e cria uma relação dentro da instituição espacial, estética, política, de um trabalho que está fora desse espaço protegido, que seria a instituição, galeria, museu. Então, acho que o Brasil ainda está entendendo como lidar com isso e avançando nessa relação. Fora essa questão, desculpa, fora essa questão financeira, Rodrigo, como é que é a receptividade dessas pessoas que estão lá fora em relação aos brasileiros? Você sentiu algum tipo de diferença na relação com esse tipo de arte? Olha, que a gente pode pensar. Eu vejo, se for na Europa, você vai andar, se for lá na Itália, você vai andar nas cidades e vai ver a arte que está lá há 1000 anos, 2000 anos, na cidade inteira. Então a relação, não com a arte urbana, mas a relação com as artes visuais, ela é de outra ordem, efetivamente. Nós fomos colonizados por portugueses. Os portugueses não tinham
uma história de artes visuais. Os portugueses têm uma história da literatura. E se a gente tivesse sido colonizado... Uma obra sacra, né? No máximo uma obra sacra, o que deu no Aleijadinho, que é um grande ícone aí Igrejas nosso, bonitas, etc e tal. das artes visuais aí brasileiras, né? A arte sacra foi o que de melhor aconteceu aí dentro dessa influência portuguesa. Se a gente tivesse sido colonizado por um italiano ou por um espanhol, a nossa relação com as artes visuais seria diferente, de outra ordem, com certeza, né? Mesmo na Argentina, que é aqui próximo, você vê a relação simbólica deles com o mundo. E a brasileira é muito diferente. Então a gente tem uma influência africana muito distinta, a gente tem uma outra relação com os símbolos, com as artes. Então eu acho que lá eles têm uma relação com as artes diferente, já de uma ordem cultural que vem de mais de 1000 anos, né? Então eu acho que isso em si já é um dado. Mesmo nos Estados Unidos também, mas é uma colonização que vem da Inglaterra, e você tem um outro mundo também do mass media que é diferente, que a gente agora está se aproximando muito mais nos Estados Unidos do que da Europa nesse sentido. A gente é um clone aí, bem americano desse modo de ver o mundo. Então eu vejo que a gente está se transformando, mas acho que tem muito a percorrer. Eu vejo claramente pessoas que vão a uma Bienal e falam, putz, mas eu não entendo, ou não conseguem lidar com a arte contemporânea. Por um lado, uma dificuldade da arte contemporânea de lidar com as pessoas, e até por isso a nossa escolha de, às vezes, sair do museu e querer estar na rua para criar um outro debate, criar um outro público, criar um outro diálogo. Isso muda a forma de você pensar o trabalho, isso é muito claro. E, por um outro lado, dessa não educação e não costume, né, de você estar presenciando na sua vida diariamente, trazer para a vida, na arte com a vida, porque a cultura, quando ela não passa pelo cotidiano, ela não se efetiva, né, ela não fica viva. A gente está conversando no Urban View de hoje com o Rodrigo Araújo, sócio do Centro de Criação em Artes Visuais e Multimídia, Bijali. E eu vou perguntar para o Rodrigo agora eu quero uma opinião dele sobre um ângulo que eu acho muito interessante, que é o seguinte, o ângulo da receptividade do público, tá? E agora estou falando de público aqui em Brasil, São Paulo. Como é que você avalia essa receptividade do público para essas obras de arte urbana, para essas intervenções urbanas? Você acredita que o brasileiro ainda tem um quê preconceituoso, do tipo, a arte urbana é pichação bem feita, né? Isso atrapalha a cidade, mexe no patrimônio público? Ou você já vê, por outro lado, não, uma aprovação da população, o pessoal dizendo legal, é isso mesmo? Como é que você avalia essa relação? Como é que vem vindo a evolução? Está se ficando cada vez mais envolvido com essa questão da arte urbana ou ainda continua numa evolução lenta? Eu acho que são polos distintos, né? Então, por um lado eu vejo que tem uma arte, vamos chamar assim de uma arte urbana institucionalizada, então que ela é permitida, que ela vai sendo fomentada e que é importante que aconteça, então sejam murais, sejam esculturas, sejam intervenções efêmeras, seja a ocupação de espaços públicos com criatividade nas suas diferentes formas, e isso é sempre muito bem-vindo. Acho que desde uma criança, uma pessoa idosa, um jovem, acho que isso é sem fronteiras. Tá? A experiência estética, ela ativa muitas coisas em nós, né? Às vezes é imensurável também, você não consegue falar, isso está mais aprovado, isso está menos aprovado. A gente está falando aqui, a arte é uma coisa também que ela tem uma transformação que talvez a gente não consiga fazer É irracional. Um questionário, falar, você uma viu essa precisa isso, desse você viu Existem essa obra, o métricas. que você mudou na sua vida? Não é isso. Mas a gente sabe que você pode plantar uma semente ali que aquilo vai reverberar como uma referência para a vida dela. Então, um jeito de pensar, um jeito no qual você foi afetado frente a um trabalho desses, seja no museu, seja fora do museu, né? Isso daí, para mim, é uma boa arte, aí é uma coisa. E, por um outro lado, eu vejo que tem um tipo de arte urbana que ela não se pretende a ser aprovada. Ela está ali para provocar. Muitas vezes ela quer chamar atenção, ela quer tornar visível alguma coisa que está invisível, ela quer
colocar uma lupa numa questão que ninguém está vendo a partir de um ponto de vista, todo mundo está olhando de um jeito, você fala, ó, mas aqui pode ser de outro. Às vezes ela tem que agir, inclusive, fora do protocolo de aprovações, não dá tempo, tem alguma coisa urgente acontecendo, você precisa fazer uma ação que sensibilize as pessoas frente a isso. Às vezes não dá tempo de você chegar na prefeitura, pegar um requerimento, ir na SUB, e depois pedir um patrocínio, você tem que fazer do dia para a noite, e aí você tem que fazer com o seu recurso, com o tempo que você tem, e dar esse recado. E às vezes isso é muito mais importante do que deixar passar e fazer aquilo dali 3 meses. Dali 3 meses ele tem outro valor, que não é menos importante. Mas às vezes você precisa de um senso de urgência nesse tipo de projeto. E aí a gente cai numa outra pergunta que eu queria fazer aqui para o Rodrigo Araújo, que é a questão do poder público, né? O poder público, também quero a tua visão de evolução, né? Como é que evoluiu nesses últimos anos o poder público? Apoia mais, apoia menos? Existe algum tipo de financiamento para... Como é que fica essa questão que você está citando agora de autorizações? Quer dizer, quando você faz uma coisa não autorizada, porque aquele momento pede, né, aquela intervenção, o poder público vai atrás, ele vai buscar quem é o responsável que fez essa coisa, ou não, o poder público tem uma visão, digamos, de que a arte urbana enriquece a cidade? Olha, é bem interessante, né? Se tiver cases também é legal, né? Eu vou passar que já aconteceu? exatamente um case que a gente viveu, né? Por exemplo, em 2007 veio o projeto aqui de São Paulo chamado Cidade Limpa. Aí tiraram-se todos os outdoors da cidade e a cidade ficou sem os outdoors, sobraram umas carcaças de outdoor. A gente falou, vamos fazer um projeto, transformar isso em outdoors verdes. A gente queria plantar nessas carcaças. Aí a gente tentou as autorizações, a gente tinha um projeto de lei aí nessa época que a gente tinha 3 meses para fazer 30 intervenções, então a gente tinha até o financiamento. E aí a gente tentou as autorizações... O financiamento era da prefeitura? Federal. Federal. Isso, lei de incentivo federal. A gente tentou as autorizações para pegar essas estruturas e colocar planta, algo em 30 delas. A gente mapeou em São Paulo, as que sobraram, então a gente ia... A estrutura era de um dono, aí o terreno era de outro dono, aí isso era de uma subprefeitura e ela se remete à prefeitura. Então esse trâmite de conseguir nos 30 pontos, as autorizações, prefeitura, subprefeitura, a gente não conseguiu vencer essa burocracia em 3 meses. Esse projeto não deu certo. A gente pegou esse mesmo dinheiro e falou, como que eu faço uma intervenção urbana com verde na cidade de maneira zero burocrática? Que a gente precisava fazer e já tinha gastado muito tempo nesse trâmite burocrático. Nesse trâmite aí. Aí a gente lembrou das caçambas de entulho, que são aquelas carcaças de ferro que você liga, bota na porta da sua casa, numa vaga de estacionamento, quando você está fazendo obra, e joga lá um entulho, e daqui uma semana ele vem e retira o entulho. Então a gente pegou 30 caçambas e plantou nessas 30 caçambas, árvores, plantas tropicais, etc. E criou uns jardins móveis. Então a gente fez no MASP, aí depois levou isso para Juscelino Kubitschek, depois levou isso até para o Parque Ibirapuera, etc. Então esse daí foi um jeito, por exemplo, de vencer essa burocracia. Continuando esse projeto, essas plantas até voltaram lá para o nosso estúdio, lotado de planta. A gente deu para todos os amigos, ainda sobrou 1 milhão de plantas. Aí tinha um carro abandonado na porta do nosso estúdio, de um ferro velho que tem ali do lado. Eles deixaram lá uma saveira abandonada, a gente chegou um dia e falou, vamos encher de planta, né? Já estamos enchendo tudo. A oportunidade está à nossa porta. Isso. E aí colocamos as plantas lá, fizemos umas fotos, colocamos no nosso site, aí liga um curador lá da Áustria, vem fazer esse projeto aqui de carro-planta. A gente foi lá fazer o nosso carro verde na Áustria, depois foi para a Bienal de Arquitetura e foi fazendo algumas versões disso durante alguns anos, de 2009 até 2012. E aí a gente fez um ônibus verde no festival SWU em Itu. E aí o ano passado a gente foi fazer uma exposição individual na Galeria Choque Cultural. E aí na porta a gente falou, vamos colocar o nosso carro verde. Então a gente levou o nosso carro,
na porta da galeria, pegou uma vaga, colocou o carro lá com nossas plantas e dentro tinha exposição que se relacionava com o carro. Passados uns 15 dias da inauguração, passou um fiscal da prefeitura e nem notificou, já levou o carro. Aí a gente recebeu um telefonema da galeria às 11h45. Passou um fiscal da prefeitura que vai passar daqui umas 2, 3 horas para retirar o carro. Vocês podem tirar antes? A gente falou, não, claro, ligamos para o guincho, que ele não anda mais, era só uma carcaça. Aí enquanto a gente estava indo para lá para ver isso, eles já passaram e levaram, né? Aí a gente pegou uma moto, uma câmera de foto, foi atrás dele, clicando até a subprefeitura, no qual ele foi lá jogado num pátio de carros abandonados. Se segue, então, uma dificuldade para retirá-lo, porque a gente cobraram R$ 12.000 de multa, falando que aquilo era veículo abandonado em via pública. A gente falou, não, ele não está abandonado. A gente rega todo dia, tem uma relação incrível com as pessoas do bairro que passam, né, e param e olham, interagem. 3, ele está na frente de uma exposição. 4, ele já foi em exposições no mundo inteiro e ele tem data para sair. Não entenderam que aquilo era uma obra de arte. A gente fica um pouco indignado que fala assim, para quem essa cidade é construída, né? 1.000 carros por dia podem ser emplacados, um carro que não polui e está lá parado numa vaga, não só não pode estar, como tem que ser retirado, tem uma multa de R$ 12.000. De carro, né? Tem contexto de arte. O que se conclui que o poder público não apoia essa questão, né? Só para citar, tem um carro abandonado há uns 6 meses próximo à minha casa. Eu estava conversando hoje, por acaso, eu encontrei com um zelador de um prédio vizinho e ele falou, nós já chamamos a prefeitura, CD, não sei o quê, 6 meses o carro está lá abandonado, ninguém retira, mas o seu carro foi rapidamente retirado. Né? Exatamente. Eu queria, nesse momento do programa, mostrar um pouquinho do trabalho que eles estão fazendo, né? Senão daqui a pouquinho a gente fica aí sem tempo para isso. Então, eu vou pedir para o pessoal da ilha, a gente trouxe aqui 2 fotos de um exemplo do trabalho do pessoal do Bijari. Não sei se estou falando certo, Bijari ou Bijari? Bijari. Bijari. Então aí, tá no vídeo aí. Conta pra gente, Rodrigo Araújo, o que é esse projeto. Se você puder mostrar a imagem 2 Vamos lá, e depois voltar para essa, por favor, pessoal da ilha. Seria ótimo, mas aí, isso daí chama-se Ponte tá aí, ó. Isso. sobre o rio Anhangabaú. Ponte sobre o rio Anhangabaú. Se a gente começar isso por essa imagem, vai ficar mais fácil de eu contar o projeto. Depois a gente pode até voltar para outra a qualquer momento. O que é? Aí embaixo, bem no meio, isso é o centro da cidade, é o Anhangabaú. Tem um rio chamado Rio Anhangabaú, que foi um dos rios mais importantes, eu diria, da cidade, emblemáticos. E é um rio que hoje ele está canalizado e tamponado, né, que não é só canalizado, mas está fechado, tem avenida em cima. E ele foi ali no Vale do Anhangabaú o lugar onde até se deu, acho que a primeira obra urbanística de São Paulo, porque atravessar esse rio foi a primeira expansão da cidade, saindo daquele centro velho e indo para o que eles chamavam de centro novo. Então, atravessar o obstáculo desse rio foi o primeiro gesto urbanístico, eu diria, mais forte ali de São Paulo. Então, ele está na base da nossa Constituição. Para a virada, esse ano, a virada cultural municipal de 2013, a gente resolveu fazer, então, essa ponte, que ela não passa sobre nenhum rio claro, ali é um vazio urbano, e ela liga o final da São João, descendo do Paissandu, até o outro lado da São João, onde está o Martinelli, a São Bento, e tem esse buraco no meio. Esse vazio ali, que não é muito bem utilizado, para fazer essa transposição a pé, você tem que atravessar pelos lados. Então a gente resolveu criar um atalho para facilitar efetivamente essa transposição via pedestre, que a gente acha que é um erro ali do projeto urbanístico do Vale do Anhangabaú, não ter essa ligação mais clara. E aquele buraco também era um vazio urbano que ele não é utilizado para nada, né? Então,
a gente quis fazer esse gesto arquitetônico, por um lado, de fazer essa ligação e, por um outro, de fazer uma referência à memória desse rio que está tampado e como que a gente vai pensar ele. A partir daí, a gente pensou não só de fazer essa ponte, que ela foi feita toda em estrutura metálica, ela tem quase 50 metros de comprimento, chega a ter 12 metros na parte mais alta, né, que você tem 6 metros para baixo para atravessar esse vão, e mais 6 metros para cima, que é o tamanho da ponte efetivamente. E a gente ligou sensores de presença, acoplados a uma programação, que cada vez que uma pessoa passava em um dos pontos da ponte, ela ia acendendo. Então você tinha uma experiência estética ao atravessar. Então transformar esse lugar de passagem num lugar de ressignificação, de pensar que o seu corpo pode mexer com a cidade, com a arquitetura, foi também um dos objetivos desse projeto. Então, ao você percorrer ela ia acendendo, luzes dentro, luzes fora, e acho que foi muito interessante. Eu vi ali pela conta que eu fiz durante a noite da virada, eu acho que pelo menos 100 mil pessoas atravessaram ali, foi muito utilizada. O espaço se torna lúdico, as pessoas começam a perceber esse sensor de movimento que acende, aí a pessoa vai, corre, a pessoa brinca com essa instalação? Nesse caso, aliás, eu acho que nos horários de pico, eu acho que era quase imperceptível, porque o público foi muito maior do que esperado, né? Então ela piscava, ela era uma grande festa luminosa, mas você não tinha a sensação nítida. De que aquilo era causado pela sua presença. Isso, nas horas que você tinha uma baixa de público, então mais cedo ou no fim da noite, né, a partir das 2 da manhã até de manhã, ou no dia seguinte de noite que o público foi menor, aí você tinha uma sensação clara de conforme você andava, você acionava esse mecanismo aí. E qual estético, era a relação, a reação e a relação das pessoas com o projeto? Ah, eu vi coisas incríveis, assim, então no dia que a gente estava montando a ponte, vi um morador de rua e a companheira dele passando às 5 da manhã do dia que antecedeu a virada, quando ela já estava funcionando inteira, ligada, tinha luzes vermelhas dentro. Amor, vem ver a ponte do desejo, acho que pela cor. Putz, eu achei o máximo, né? Ressignificou, né? Exato, para ele fez sentido. Então, acho que um bom trabalho artístico, ele pode ter uma referência conceitual, mas ela não pode ser maior do que a percepção direta. Eu acho que ela tem que ser equilibrada. Então, você pode ter uma entrada nesse trabalho, você pode se banhar dele, sendo às vezes um morador de rua que está lá, como foi esse caso, e ele deu um nome que, se eu tivesse escutado antes, achei que poderia ter sido o nome da própria ponte. E essa instalação ela ficou só durante a virada cultural, depois ela foi retirada. Foi. É uma instalação efêmera. Não se interessou? Não, eu acho que ali o ponto da virada é você fazer uma ação durante um dia. Eu gostaria que ela ficasse um mês, mas eu acho que fica ali a deixa, então, do trabalho para se pensar essa ligação, para se pensar essa relação, mesmo arquitetônica desse ato aí, nesse local que é o Vale do Anhangabaú, conectando os dois lados da São João. Eu acho que esse gesto fica. E se pensar a possibilidade de fazer uma arquitetura também que esteja mais conectada com o espírito artístico, que seja não só uma pedra ali, mas funcional, mas que tenha também toda essa relação estética, lúdica. Agora, Rodrigo, eu tenho a informação aqui que vocês uma vez soltaram uma galinha no centro da cidade. Como uma assim? Galinha. Então, eu quero inusitado. Conta Inusitado. pra gente como foi. Esse projeto na verdade... Galinha São Paulo. Isso, não foi no centro da cidade, mas foi na Zona Oeste. É um projeto que eu gosto muito, é muito simples. A gente estava estudando o controle sobre o espaço público, talvez um controle invisível, vamos chamar assim, porque a gente fala, esse espaço é público, mas a gente vive numa sociedade de controle e esses espaços públicos, às vezes, eles não são tão públicos assim. Então a gente fez um experimento no qual a gente foi no Largo da Batata, que para quem não conhece é um terminal de ônibus popular
que liga a periferia da Zona Oeste com o centro, então os ônibus vêm, param nesse terminal e você troca de ônibus, pega um ônibus que vai para o centro. Então muitas pessoas fazem trabalho em outros lugares, usavam ali como esse ponto de troca de ônibus. Então esse terminal urbano na Zona Oeste, chamado Largo da Batata, a gente vai lá e soltou uma galinha lá. O que acontece? O Largo da Batata é um lugar super popular, é um lugar onde tinha... Super populoso. Popular e populoso. Hoje em dia, depois da reforma, ele não é tão populoso assim, mas ele continua sendo populoso, né? Uma reforma para a construção de um metrô. Mas em 2001, quando a gente fez esse projeto, ele era hiper populoso e ele é um local que concentrava um grande número de imigrantes nordestinos. Então você tinha a Casa do Norte com todas as carnes secas, temperos, com a cultura de candomblé e umbanda, você tinha os forrós. Era um lugar de cultura nordestina, tá? Então, ao você soltar uma galinha, primeiro, as pessoas sabem que é uma galinha, já tiveram seus quintais, já viram. Então, a relação é direta, é divertida. Pegavam, a galinha circulou lá, fizeram brincadeiras, ela foi para a rua, ajudaram a caçar a galinha. E, no fim, uma das pessoas, que era de uma das barracas de camelô, ficou com a galinha e levou para o sítio dele e foi cuidar. Então, se apropriou da galinha. Isso, a gente deu para ele. Ela estava à venda no mercado de Pinheiros, que é ali do lado. A gente comprou 2 galinhas. Então essa que ia para a panela já foi bem destinada. E aí a gente estava com a outra galinha. A 5 quadras dali, a gente tem o Shopping Iguatemi, que é um símbolo de status, riqueza, poder na cidade de São Paulo, né? Naquele momento também era o shopping mais importante e muito próximo, um terminal popular e um lugar... Um dos shoppings mais luxuosos da América Latina. Exatamente. Então, as 5 quadras. Então, a gente foi a pé até a frente do Shopping Iguatemi e ali na calçada, que é o espaço público ali da via pública, a gente soltou a segunda galinha. Bom, primeiro a reação das pessoas era muito divertida. Então, a gente vinha assim, as pessoas passando com medo. Eu imaginava, será que elas só viram galinha no supermercado, sem pelo, já na bandejinha? Então elas tinham medo, horror, passavam correndo, ficavam assustadas, é muito claro isso, se você olhar o vídeo assim, que a gente faz desse projeto, depois você percebe. E aí, por fim, chega a segurança do shopping e pede para a gente se retirar. Então a gente percebe, na comparação entre os espaços, que o Shopping Iguatemi ele é muito mais controlado. Então esse lugar público, que qualidade de comportamento você pode ter ali? Lá no Largo da Batata. Quanto você pode se apropriar desse espaço público? Isso. Então a gente estava testando esses controles, né, no caso. E ali ficou muito claro. Então a gente faz um vídeo depois no qual a gente coloca essa comparação nesses 2 locais e vê a reação do público completamente distinta. Vamos aproveitar, já que você falou que vocês fizeram um vídeo, né? E até eu vi também no canal do YouTube de vocês. Então, eu queria que você aproveitasse, já quem está nos assistindo, que deve estar curioso de ver essas experiências, eu queria que você já desse o endereço do seu site, do seu canal no YouTube, para que as pessoas possam acessar e ver. www.bijari.com.br. Bijari é com J, tá? B-I-J-A-R-I. E nas mídias sociais também, quer dizer, as próximas intervenções, como é que eu fico sabendo dessas intervenções? Vamos lá e dá um like na nossa página no Facebook, que é o Bijari, ou se não também você pode ir no YouTube, vídeo, Bijari tudo junto, estamos lá. A dica é assim, se você escrever Bijari no famoso buscador mais popular desse planeta, você vai conseguir com certeza encontrar Facebook, tudo. YouTube, o seu site de vocês. Por e sorte, lá vocês têm essas experiências documentadas através de fotos, de vídeos? Textos escritos por nós, por curadores, por críticos, fotos, vídeos, tá tudo lá. Eu quero aproveitar, a gente tem ainda 10 minutinhos de programa. Primeiro, eu queria que a Sandra lembrasse que vocês podem participar do programa, mandar sua pergunta, mandar sua questão, participar da enquete. Verdade, últimos minutinhos então para você participar da enquete lá no site
urbansystems.com.br. Não precisa nem sair, se você está nos assistindo via AltV, não precisa nem sair do seu navegador, entra lá no site da Urban Systems, volta rapidinho. Hoje a pergunta: você acredita que a arte urbana pode mudar a forma de como nos relacionamos com a cidade? São 3 opções, daqui a pouquinho a gente volta no finalzinho do programa com a resposta, não é isso, Gilberto? Muito bem. E agora eu queria ver aqui com o Rodrigo Araújo a seguinte questão, que é uma questão interessante, né, que é um dos tópicos que a gente falou que ia discutir hoje aqui, que é arte e design aplicados na comunicação comercial. Como as empresas podem utilizar e se beneficiar dessas formas de mídia não convencionais? Obviamente, as empresas que querem anunciar, querem expor suas marcas, né, normalmente apelam para estratégias tradicionais, onde envolve veiculação em mídia, patrocínio de eventos culturais, né? Um banco vai lá e patrocina há muito investimento da área empresarial, da iniciativa privada na cultura, como forma de fazer uma melhoria institucional na imagem, na marca das empresas. Agora, arte urbana, intervenção, essas são coisas um pouco mais que chamam mais atenção no sentido que são um pouco mais, não são tão... É diferente de você patrocinar, por exemplo, uma série de concertos na Sala São Paulo, né? Então, você acredita que a iniciativa privada está descobrindo essa arte urbana como uma forma de trabalhar bem a sua marca, ou ainda não há uma grande dificuldade, um grande medo da iniciativa privada de associar sua marca a esse tipo de iniciativa? Não, acho que é totalmente crescente a vontade das pessoas, primeiro, elas terem conteúdos que não sejam mais apenas a exposição do seu produto, né? Hoje em dia, cada vez mais você quer uma experiência, você quer contar uma história, você quer pensar o mundo e que as pessoas vejam a sua maneira de pensar. Eu acho que o próprio projeto artístico, dessa forma, ele traz em si já essa semente de discutir a cidade, discutir os valores nos quais acreditamos, de criar outros pontos de vista, criar experiência. Acho que isso daí faz parte desse tipo de projeto. Então eu vejo que, sem dúvidas, as empresas, instituições, o próprio governo, cada vez mais se aproximam disso. E acho que é necessário se contar histórias, é necessário se mostrar outras maneiras de se relacionar com a cidade. Fora do Brasil, acho que a gente tem mais isso, já muito claro. Aqui as empresas ainda elas têm muito a vontade de vender o seu produto, talvez, e agora essa ideia de branding, de agregar valor à marca está cada vez maior, mas ainda não nesse setor. Lógico que, exatamente, vamos patrocinar uma série de concertos na Sala São Paulo, isso daí já está institucionalizado. Agora, esse tipo de experiência, ele é uma experiência inovadora. Você tem que ter uma empresa ousada, ou ela tem que estar ligada a algum valor que faça parte desse tipo de arte. Vocês lá no Bijari, vocês chegam a criar projetos e pensar assim, esse projeto a gente podia oferecer para a empresa tal, ou cabe num banco, ou cabe numa rede de TV, enfim, vocês têm, ou não, vocês simplesmente fazem a concepção artística da coisa sem essa preocupação? Eu acho que a gente divide em 2 áreas, e elas são simples. Tem a área que a gente fala que é essa mais artística, a gente faz sem essa preocupação. Então a demanda é interna. Então a gente cria a nossa necessidade ali, a partir do que a gente está sentindo. Queremos falar sobre a natureza na cidade, faz o carro verde, ou como queremos que a cidade seja vista, ou como é o controle invisível. Então isso parte de nós, e a partir desse momento, isso entra numa linha de produção. Como isso vai ser, como vai ser produzido, como vai ser registrado. Aí tem toda uma cadeia para o trabalho chegar ao final. A gente tem também as empresas que podem conectar a gente, mas aí sim ela já vem com a demanda dela. Ela tem o briefing dela. Essa é a diferença para mim. Que as empresas vêm te procurar? Sem dúvida. Procurar vocês e falar assim, olha, eu estou querendo fazer um projeto, aconteceu já isso então? Sem dúvida, inclusive a gente trabalha comercialmente. Às vezes até a função é mais clara, assim, quero fazer uma projeção nesse edifício para falar sobre luz, uma marca de iluminação. A gente faz uma projeção no prédio, que dialoga com o prédio, que dialoga com a ideia de iluminação, de luz, e está resolvido. Mas essa ideia inicial, projeção com luz, vem dele, porque ele
É um cliente que está no segmento de lâmpadas, de iluminação. Então, acho que essa é a diferença. A gente queremos falar sobre o controle invisível, sobre como a cidade é construída, ou sobre como comunicar esse lugar da cidade que precisa de uma conexão, que é o Vale do Anhangabaú. Então, isso é um tipo de demanda, que a gente cria a demanda e resolve criativamente. Às vezes, o cliente vem com a demanda, a gente resolve criativamente. O workflow daí para frente é igual, só que tem uma função clara, né? Acho que a diferença é a função. Muito bem. O programa UrbanView de hoje está próximo do seu final, então eu vou convidar a Sandra Lanza para consultar aqui online qual foi o resultado da enquete até agora, como que se distribuiu essa votação e pedir então na sequência para o nosso convidado comentar. Estou até ansioso aqui para ver qual que é o resultado. Vamos lá, Sandra. Pois é, e o resultado foi bem diferente hoje, olha que legal. A pergunta da nossa enquete de hoje era: você acredita que a arte urbana pode mudar de forma, a forma como nós nos relacionamos com a cidade? 0% disseram não, ela só enfeita a cidade. Só enfeia, perdão. Só enfeia, perdão, a cidade. 10% disseram apenas quando é planejada e feita por profissionais. E a maioria, 90%, diz sim, cria uma nova forma de enxergar os espaços. O que você acha do resultado, Rodrigo? Bom, fico extremamente feliz. Eu acho que Rodrigo, eu votaria nessa também. Você convidou será, toda a né? sua turma para votar aqui nessa enquete? Exatamente. Que será? Nem eu esperava uma aprovação tão grande, assim, 90%, 90%. acreditam que sim, a arte cria uma nova forma de chegar ao espaço, independente de como ela é feita, por quem é feita, se é oficial ou não, se é autorizado ou não. Eu acho que só mostra que esse é um processo que deve ter atenção e ele está crescendo. As pessoas estão entendendo. Eu vejo um movimento muito claro de pessoas com vontade de ocupar criativamente o espaço público, o espaço midiático, o espaço que for, que está precisando ser ocupado com criatividade. Então, é isso, né? Vamos ocupar, vamos transformar esse mundo de forma criativa, que eu acho que isso faz toda a diferença para pensar a vida. Sandra, como é que o pessoal que está nos assistindo, que quer acompanhar, rever esse programa novamente, ou quer indicar para os amigos, quer ver mais edições do UrbanView, como é que as pessoas Muito podem... bem lembrado. E é bem simples para você conhecer outros vídeos do UrbanView. Você pode entrar no site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Lá você vai clicar em UrbanView e aí você vai encontrar todos os vídeos do UrbanView para você conhecer. Fora que você pode seguir também o UrbanView e a Urban Systems no Facebook, no Twitter, é só procurar lá, entrar no nosso site, Systems, só entrar no nosso site para se cadastrar também, para receber as newsletters que falam do programa, quem são os próximos convidados. É interessante, vale a pena você se cadastrar. Eu quero agradecer muito ao Rodrigo Araújo, sócio do Centro de Criação em Artes Visuais e Multimídia Bijari. Agora eu aprendi a falar Bijari. Perfeito, obrigado. Então, queria agradecer a parabéns, vocês. Sucesso. Lembrando então que quem quer conhecer um pouco mais desse trabalho criativo, desse trabalho interessante, é só acessar o site www.bijari.com.br. Eu já estou acessando. Ou procurar já no Facebook ou no YouTube, tem uns vídeos bem interessantes e vocês vão gostar bastante. Nós voltamos na próxima terça-feira com mais uma edição especial do UrbanView aqui na All TV. Até lá!